do Rio Grande do Sul, tem pós-doutorado em Biogeografia pela Universidade de Sevilha, é professor adjunto da Universidade Federal da Paraíba, estando lotado no Departamento de Geociências. Leciona nos cursos de graduação em Geografia, Biologia e Engenharia Ambiental e na pós-graduação de mestrado e doutorado em Geografia do Programa Regional de Desenvolvimento do Meio Ambiente, o PRODEMA. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu vou tirar esse negócio daqui que eu gosto. Bom, é um prazer estar aqui e porque sou filho da terra, né? Nasci aqui, né? Para ser mais exato, em São Domingos do Cariri, que na época era distrito de Cabaceiras, né? Minha mãe ainda mora em São Domingos. É uma das primeiras casas, quando você chega de Cabaceiras, ela está lá. 83 anos, muito bem vividos, né? Muita saúde, graças a Deus. Então, assim, para mim, o orgulho estar aqui, as minhas origens, na realidade. Minha relação com o Cariri como eu já disse, né? Desde que nasci, praticamente, né? Então, a gente sempre tem aquele apego à terra, e não só um apego sentimental, mas também um desejo que advém de uma necessidade, né? De criar, de desenvolver algumas coisas que possam ajudar as pessoas que estão aqui, né? E, inclusive, pensando de forma cristã também, né? Quem tem, eu acho que mais de 30 aqui, talvez até já tenha dançado um forrozinho, né? Tocado por alguns dos meus tios, os tios famosos, né? Neném Adilino e Bio Adilino. Bio Adilino já morreu. Neném Adilino está lá, está com 87 anos. Então eu repito, quem tem mais de 30 aqui conheceu meus tios famosos. Não necessariamente o sobrinho, mas eu queria, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema aqui, eu queria agradecer, né? Agradecer o apoio da prefeitura, particularmente o prefeito Luiz, né? E da Secretaria de Educação. Quando a gente começou, eu tenho um projeto com o Ministério do Meio Ambiente, uma secretaria chamada Fundo Clima, que pesquisa, no caso, financia projetos baseados em mudanças climáticas, que é um tema de preocupação mundial, né? E aí, quando começou o projeto, né, que foi aprovado e tal, disse, não, buscar algumas parcerias com as prefeituras, basicamente por conta do quê? Embora a Universidade Federal da Paraíba, entre outras universidades, seja uma instituição forte, bastante importante, mas muitas vezes as condições elas não são ideais para que a gente possa levar o que é descoberto dentro da academia para fora da academia. E são coisas simples, mas que dentro da instituição muitas vezes nós não temos essa possibilidade. E o que seriam essas coisas simples? É basicamente o que o pessoal daqui tem apoiado a gente, simples em sua execução, mas de uma importância e de uma complexidade gigantesca, que é basicamente apoio. Apoio para quê? Para dormir e comer enquanto a gente está no meio do mato, né? Que é basicamente esse o nosso trabalho aqui. Então, assim, eu agradeço de público esse apoio de Rosilene, do prefeito, que se sensibilizaram e perceberam a importância de ter mais pesquisas desenvolvidas aqui nessa região, tá? Basicamente o que eu vou trazer aqui para vocês, né, são os resultados, alguns resultados, né, preliminares das pesquisas que a gente vem desenvolvendo aqui, falar de algumas perspectivas e também falar de desafios, tá? Deixa eu ver aqui se eu acerto. Tá desligado. Tá desligado? Então liga para mim, por favor. Eu não estou vendo nada, eu estou sem óculos aí. Que passa assim. Não? Não. Pode passar manualmente? Pode? Pronto. Então, vejam bem, a área que a gente está estudando, primeiro eu vou trazer alguns resultados gerais, depois uma coisa mais específica para Cabaceiras, tá? A área que a gente está estudando é o Alto Curso do Rio Paraíba, tá aí a delimitação, tá? O Alto Curso do Rio Paraíba, ele vai
assim, só para ter ideia, ele começa mais ou menos na Serra de Jabitacá, onde nasce o Rio Paraíba, em Monteiro, e vai até o Açude Boqueirão. Aí é o alto curso do rio. Tá? A gente incluiu também nesse projeto a APA do Cariri, que fica aqui em São João do Cariri, Boa Vista e Cabaceiras também, tá? E também a Bacia Escola de São João do Cariri. Por que incluir essas duas áreas? A APA do Cariri a gente resolveu incluir porque é a segunda maior conservação do estado. É uma área extremamente importante. E a Bacia Escola de São João do Cariri, ela é fundamental porque é um dos poucos lugares na Paraíba onde você tem uma série histórica de uma série de dados, tá? Ambientais, climáticos, enfim. Então, é uma fonte de dados assim inestimável, tá? Então, a nossa área de estudo é essa. Por favor, passar. Bom, foi falado aqui um pouco pelo padre, né, de forma muito, né, substancial, a questão da desertificação. Isso aqui é um mapa atual dos riscos à desertificação que estão presentes em toda essa área que eu acabei de colocar para vocês. Simplificando o mapinha, tá? A única área ausente de desertificação é essa área com esse tom de verde mais escuro. As cores mais claras, principalmente essa cor aqui mais clarinha, são exatamente os riscos mais intensos que a gente tem. Bom, mas desertificação não é uma coisa que acontece assim, só no meio acadêmico. A gente tem que tentar enxergar isso, como é que isso se processa, por exemplo, no dia a dia. Se você começa a conversar, por exemplo, com seus pais, seus avós, pessoas que têm mais de 70 anos, por exemplo, que são fontes de informação fantásticas. E muitas vezes a gente deixa de aprender muito porque a gente não dá espaço para que essas pessoas conversem, né? Essas são fontes fantásticas, têm um conhecimento na prática, o chamado empirismo, que a gente não pode usar. Então, quando você começa a conversar com essas pessoas, por exemplo, e você começa a escavar o passado, geralmente eles vão dizer o seguinte, que quando eles eram mais jovens, tinha muito mais árvore. E não só em quantidade, mas também numa diversidade muito grande. Se você chega numa dessas casas antigas aqui, de Cabaceiras, por exemplo, do sítio ou mesmo aqui, você vai perceber, por exemplo, que muita madeira que ainda está sendo utilizada na casa é de madeira de um porte que praticamente hoje não tem mais porque foi extinto. O machado cortou geral. O machado, o fogo, né? Agora foi feito de forma tal que acabou criando uma situação em que está cada vez mais raro você encontrar uma vegetação mais adensada e de mais diversidade nessa região aqui. O resultado de tanta retirada de vegetação de forma insustentável é isso aí, tá? Um cenário que se mostra já muito ruim e que, se não for tomada alguma providência, vai ficar pior ainda. Uma das consequências, por exemplo, né? Infelizmente a gente só começa a perceber um pouco isso quando parece que o desastre nem mais bateu a porta, ele já abriu, já entrou, né? Tem todo um debate nacional, internacional também, mas existe todo um debate nacional por conta da questão da falta de chuvas, né? Da falta d'água, que aqui no Nordeste já é uma tradição, né? Só que pouca gente consegue, por exemplo, no meio público, consegue perceber, por exemplo, que mesmo se as chuvas diminuíssem, se nós tivéssemos uma cobertura vegetal mais adensada, uma vegetação mais preservada, embora isso não fosse suficiente para fazer com que viesse chuva, com toda certeza diminuiria os efeitos negativos. O Açude Boqueirão, por exemplo, que é esse pontinho aqui, tá? A última vez que eu vi, ele estava com aproximadamente 17% da sua capacidade de armazenamento de água, tá? Se você olha em torno do Açude Boqueirão, não só em torno, mas outras áreas também, você vai perceber que é uma área gigantesca desmatada. O que é que acaba acontecendo? Essa maquete é extremamente didática. É mais ou menos isso que acontece. Desmatou geral, o que é que vai acontecer? Quando chove, toda aquela terra, ela é colocada dentro do rio e vai parar dentro do açude. São processos que a gente chama de assoreamento. Quando vier a chuva, como a profundidade do rio e também do açude está menor, você vai ter uma área alagada mais ampla, só que em menor profundidade. Isso faz com que essa água ela tenha uma velocidade de evaporar muito mais rápida do que se o leito do rio e do próprio açude fosse mais profundo. Ou seja, a base para tentar diminuir esses efeitos da seca é a mesma, é reflorestar.
É óbvio que aqui ninguém está dizendo que as pessoas elas desmatam porque querem, porque são ricos, porque é aquilo. Muitas vezes é uma questão de necessidade. Meu pai mesmo, para alimentar os 12 filhos, ele foi um dos maiores desmatadores aqui do Cariri para produzir carne, né? Mas tem que ser tomadas algumas providências. E muito bem colocado ali pelo padre, né? Na carta do Papa, a gente tem que deixar ver essa coisa de questão ambiental como se fosse um sonho, uma coisa bonitinha, só de bichinho, só de plantinha, e passar a perceber que isso é rotineiro, isso é coisa do dia a dia. A gente tem que perceber isso, tem que perceber. Meio ambiente não é uma questão só de bichinho, só de plantinha, embora bichinho e plantinha também tenham a sua importância. É uma questão de segurança, é uma questão que deve ser percebida com a importância que efetivamente ela é. Bom, o que é que aconteceria, por exemplo, se ao invés desse quadro aqui de risco à desertificação, nós tivéssemos um Cariri muito mais cheio de vegetação? Mesmo com esses 4 anos de seca, na possibilidade do ano que vem ser o 5º ano de seca, se isso acontecer vai ser um colapso, né? Mas vamos tentar ser otimistas. Se a gente tivesse uma cobertura vegetal mais ampla nessa região, com toda certeza, esses efeitos dessa seca seriam muito mais amenizados. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Resolveria o problema da seca? Não, mas amenizaria as consequências dela. Isso a gente tem que estar atento, tá? Na prática, pode voltar, por favor. Isso. Na prática, o que seria essa desertificação? O visual é muito importante, tem muito professor aqui, né? Se você chega em sala de aula falando só um discurso, o aluno ele até vai entender. Mas se você colocar imagem, ele vai perceber melhor ainda. O efeito visual, ele tem esse resultado. Basicamente seria o quê? Seria transformar, por exemplo, começa daqui. Isso aqui é São Domingos e Caraúbas. É uma das poucas áreas onde você ainda tem uma vegetação razoavelmente preservada. É transformar isso aqui nisso aqui. Então percebam, o que é que dá, por exemplo, para que você possa ter vida aí, quer seja animal, quer seja do ponto de vista agrícola? Quase nada. Recuperar uma área degradada, uma área preservada, é um processo extremamente caro. Então fica aquela lógica, sai muito mais barato você preservar do que recuperar. Mas aí você tem que agir. Isso perpassa pelo quê? Por exemplo, está aqui o cara produzindo carvão. Isso aqui, então você vai... É óbvio que essas pessoas aqui, elas estão... Oi? É óbvio que esses são pais de família, tem que sobreviver. Mas ao mesmo tempo, a partir do momento que você tem uma aceleração da retirada da vegetação para transformar em lenha, para transformar em carvão, sem haver uma reposição, você acaba criando o processo de desertificação. Mas aí temos outro problema. Para que essa pessoa deixe de fazer isso, você tem que dar condições para que essa pessoa possa sobreviver de outra coisa. Então, conciliar o ambiental com o econômico, com o social, é uma necessidade, mas também é um desafio. A universidade, os pesquisadores, muitas vezes a gente consegue criar algumas possibilidades, mas mesmo assim, quem vai fazer com que essas possibilidades sejam concretizadas não é o pesquisador, não é a universidade, né? Até porque não tem poder para tanto, são gestores, são os vereadores, são os prefeitos, ou seja, os homens públicos, né? Porque aí dá, a partir do momento que você tem esse conhecimento, canalizar essas informações para algo concreto. Então essa questão, como também foi muito bem falado pelo padre, essa questão da sensibilização diante dos problemas, sensibilização de que existe um problema, de que existem algumas possíveis soluções, e sensibilização de que tem como fazer alguma coisa. Ao invés de a gente ficar pensando muito, matutando no problema, a gente deve pensar no problema sim, mas principalmente a gente deve canalizar tentativas de solucionar, para no mínimo amenizar. A gente está na terra do bode, né? Caprinocultura também é um problema sério. Problema sério quando mal feito. Ou seja, vamos fazer de conta que o ano que vem volte a chover normalmente. Aí o que é que vai acontecer? O dono da terra, por exemplo, que tinha 30 cabeças de cabras, ele vai tentar recuperar o prejuízo dos 4 anos anteriores. Então ele tinha 30, então o que é que ele vai fazer? Bom, agora tem muito pasto, eu vou botar 60. Só que ele não tem pasto suficiente para 60, ele mal tinha para 30. A partir do momento que ele duplica
essa produção numa área que já tem um nível de degradação muito elevado, a caprinocultura está também favorecendo essa degradação. Aqui a gente tem uma usina de leite, né? Eu imagino que a quantidade de leite que está vindo para cá para ser beneficiada tem sido muito pouca. Aí o pessoal diz, aí você poderia pensar, não, é porque não tem chovido, não tem pasto. Mais ou menos, né? O que é que acontece nos anos bons de chuva, que são raros aqui? Eu repito, aquela lógica, a pessoa tende a querer produzir cada vez mais, ter um número cada vez mais de animais, só que a regra aqui não é chuva, a regra é seca. Então você vai ter pouco pasto para poder manter esse animal. Então esse equilíbrio, ele é muito tênue. E tem que haver o repasse dessa informação para que sejam tomadas determinadas atitudes. Por favor. Bom, uma das coisas que a gente tem feito também, isso aí já é resultado de pesquisa. Aquele mapa de desertificação é resultado das pesquisas que a gente tem feito. E isso aqui também. Ou seja, a evolução das temperaturas da superfície dos solos. Tá? De novo o mapinha aí do Cariri como um todo. E o que é que vocês estão percebendo aqui pela legenda? Isso aqui são feitos, esses resultados são a partir de análise e imagem de satélite. Não só a imagem de satélite, mas também de um banco de dados que tem na Bacia Escola de São João do Cariri, com um aparelho que a gente chama de geotermômetro. Tá? Ou seja, basicamente é um aparelhinho que mede a temperatura da superfície do solo em 2 centímetros e 5 centímetros. E qual é a importância de saber disso? A importância de saber disso é o seguinte: as sementes, elas germinam exatamente na camada superficial do solo, semente de qualquer planta. Uma mudança na temperatura do solo, ela pode favorecer ou desfavorecer essa germinação. Toda semente, ela tem uma capacidade até X graus para poder germinar. Se ultrapassar essa temperatura, mesmo que a semente esteja presente, não germina. E, infelizmente é isso que tem acontecido em grande parte do Cariri. Mas isso é um processo histórico que vem se arrastando há centenas de anos. Tá? Uma leitura simples aqui na legenda, dá para perceber, por exemplo, que em 89, qual era a temperatura dominante? Variava de 27, tá, a menos de 35. Principalmente nessa faixa, aqui no caso amarela e meio alaranjada. Dá para perceber isso, né? Já no caso em 2005, perceba que a maior parte é aquele vermelhão ali. Ou seja, a temperatura da superfície do solo, ela está superior a 35 graus. O que é que isso significa? Significa o seguinte, aí vem a informação científica. A maioria das plantas da caatinga, as sementes, elas não conseguem germinar em temperatura acima de 35 graus. A grande maioria. Então significa dizer o seguinte, como houve muito desmatamento aí, isso acabou resultando no aumento da temperatura do solo. E mesmo que você tenha uma série de sementes de diversas espécies de plantas aí, a possibilidade da maioria delas germinar é quase nenhuma. Então, por exemplo, agora você pode pegar uma pessoa de mais idade e ela vai te dizer isso, só não com esses dados aqui. Né? Eu ando aqui pelo Cariri desde o início dos anos 80. Tem um trecho que eu conheço muito fortemente. Desde 81 que eu conheço aquele trecho que vai de São Domingos para Caraúbas. Né? Então, em 81, aí o que é que a gente percebia? Aí vem as tuas memórias. Eu tenho 50, não sou nem tão velho assim, mas... Né? Que já no início dos anos 80, a área tinha pouca vegetação. Só que agora está pior. Então, bate exatamente o quê? A minha experiência, desde os anos 80, com os dados a partir de imagens de satélite. Na prática, gente, significa dizer o quê? Se a gente não tomar alguma providência para recuperar essas áreas, para cobrir essas áreas com algum tipo de cobertura vegetal, tá? Essa situação vai ficar cada vez pior. Ou seja, a tradicional agricultura e pecuária, da qual em grande parte depende desses municípios daqui, vai deixar de ser uma coisa que possa ser cultivada. Ou seja, se continuar desse jeito, nem agricultura, nem pecuária. E aí, o povo vai viver do quê? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Está se falando muito, por exemplo, na questão da transposição de São Francisco como uma solução. Tá, eu tenho lá minhas críticas, mas, por exemplo, gente, se não houver toda uma proteção no entorno desses canais, o canal
do São Francisco, que vai passar por aqui. Se não houver uma proteção, se não houver um reflorestamento, vai acontecer exatamente como acontece há muito tempo com o quê? Com os nossos rios. O assoreamento vai tomar conta do canal e o volume d'água vai diminuir de forma tal que daqui a pouco nem mais o canal vai servir como solução. Então, isso tem que ser pensado. Tem que ser pensado. A gente está exatamente no município que é considerado o mais seco de todo o Brasil. Tá? Existe uma série de problemas. Existe uma série de problemas e a gente tem que tomar algumas atitudes. Essas atitudes não necessariamente elas acarretam muito dinheiro. Eu diria que mais do que dinheiro necessita principalmente do que? De vontade para resolver. O dinheiro a gente corre atrás. Não necessariamente vai ser aquele valor que a gente precisa, mas já dá para fazer algumas coisas. Uma iniciativa como essa, por exemplo, na sua terceira versão, é uma iniciativa super interessante, porque é uma maneira, né, de trazer essas discussões para uma comunidade mais ampla, né, para a meninada, para os formadores de opinião, para os donos de terra, para os proprietários, e a partir daí a gente começar a pensar em soluções. Bom, mas eu já falei de coisa ruim, eu falei de perspectiva. Perspectiva significa também a gente ter uma ideia de que a coisa pode melhorar, né? Eu acredito muito nisso. Aqui é a APA do Cariri, né? Eu já disse, fica entre esses 3 municípios, né? São João do Cariri, Cabaceiras, Boa Vista. Isso aqui é a delimitação oficial, tá? Dentro da APA do Cariri, a gente tem essa área aqui, rodeado por esse tom alaranjado, que na ciência, o pessoal da geologia chama essa área de Plutão Bravo. Traduzido para o popular, é aquele conjunto de lajedos do qual o Pai Mateus, que é o mais famoso, faz parte, mas tem vários outros, né? E não é a única área de lajedos que a gente tem, não. Cariri é uma região riquíssima em lajedos, né? E que até pouco tempo atrás ainda continua sendo uma área desconhecida do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico, mas as pesquisas que a gente vem desenvolvendo têm levantado alguns dados muito interessantes que podem se transformar em trunfo que atenda à questão ambiental, que atenda também à questão econômica. A APA do Cariri, eu já disse, ela é a segunda maior unidade de conservação do Estado. Criada em 2004. Né? Criada em 2004, são um pouco mais de 18 mil hectares. Né? Várias fazendas, não é uma unidade de conservação fechada, né? Restrita ao uso, porque tem várias fazendas. Uma delas, o Pai Mateus, é uma das fazendas que tem lá. A Salambaia também. Né? De propriedade da dona Ana Magna. Né? Entre outras fazendas que existem ali. A gente concentrou aqui em Cabaceiras, inicialmente, os nossos trabalhos nessa área da fazenda Salambaia, tá? E aqui eu estou trazendo alguns resultados, mas não só resultados, perspectivas também. Como é que a gente pode se aproveitar do que tem aqui para poder transformar, por exemplo, isso em benefício social, transformar isso em emprego, né? Para fazer com que, por exemplo, os mais jovens que estão aqui, por exemplo, daqui a alguns anos, quando eles virarem adultos, não sejam obrigados a ter que migrar, passar um bom tempo em São Paulo, Rio, Campina Grande, João Pessoa, sei lá, porque aqui não vai ter condição de arrumar emprego. Então, a gente tem que dar uma resposta a isso. Pode passar, por favor. Bom, primeira coisa, eu falei de coisa ruim, agora de coisa boa. Gente, isso aqui é uma das áreas, esse aqui é o professor Braulio, o professor lá que trabalha comigo, né? Ele serviu de escala. Isso aqui é uma área da fazenda Salambaia. Volta um pouquinho, por favor. Mais. Fixa na mente essa área aqui. Isso aqui é a caatinga, uma caatinga muito degradada. Volta para aquela imagem. Isso aqui também é caatinga, só que preservada. E aí vem os índios, né? O que é que significa caatinga? Caa, mata, tinga, branca. Ou seja, o que é originalmente a caatinga, então? É uma floresta. E por que deixou de ser floresta? Por que raramente você encontra uma caatinga tipo floresta? Porque foi desmatado. Mas originalmente a caatinga é um bioma predominantemente florestal. Né? Isso aqui é outra área também da Salambaia. Eles chamam essa área aqui de corredor. Tá? E aqui nós temos esses lajedos. Tá?
Aqui uma visão geral também, a propriedade, a fazenda, a sede da fazenda fica por aqui assim. E a gente concentrou nossos trabalhos nessa área aqui, tá? E alguns resultados, ou seja, do ponto de vista da aparência, do ponto de vista da paisagem, eu garanto que alguns de vocês, inclusive, nem conhecem áreas como essa por aqui. Como é que a gente pode, então, amar o que desconhece? Se já não bastasse aquele bombardeio de informação, muitas vezes deturpada, que tem nos livros didáticos, quando fala de Caatinga, que é pobre em tudo, né? Aí a gente já vai com a gente já cresce, né, baseado num preconceito, né? A gente já cresce baseado num preconceito, ou seja, na Caatinga tudo é pobre, inclusive o povo, né? Então a gente já educa, né, os nossos meninos, as nossas meninas, de forma preconceituosa. Ele é educado para não gostar da terra, né? Ele é educado dessa forma. Se você conversa, por exemplo, minha avó, a gente morou muito tempo no Rio de Janeiro, daí esse sotaque meio para lá, meio para cá, né? Quando ela chegou um determinado momento da vida dela, ela disse assim: eu quero morrer na minha terra. E o que é? Para quem não é daqui, para quem não tem esse apego à terra, você está morando, por exemplo, numa cidade como Rio de Janeiro, e de repente você quer morrer na tua terra, como é que se explica isso? Só um psicólogo, talvez, né? Porque o pessoal associa logo o quê? Como é que tu quer viver naquela terra que só tem calango, só tem espinho, povo morrendo de sede? Na realidade, você está reproduzindo um preconceito que muitas vezes é feito a partir da própria escola. Então a gente tem que mostrar outras imagens para mostrar que aquilo ali é uma parte da realidade, não é ela toda. Existe outro lado. E na escola é onde a gente faz isso. A gente tem que reeducar, né? Reeducar esses meninos, essas meninas, para ter um novo olhar, para perceber o problema, mas também para perceber que, embora o problema exista, ele não é um empecilho para que você crie soluções. É dessa forma, né? Uma mudança de paradigma, já que a gente está falando de educação ambiental, uma mudança de paradigma, né? Ver o problema, mas não enxergá-lo como empecilho. Perceber soluções. É essa a questão. Existem várias possibilidades para uma região como essa aqui. Uma das possibilidades, existem várias outras, eu creio totalmente, seria atividades relacionadas, por exemplo, ao ecoturismo, né? Existem algumas experiências aqui no município, principalmente no Pai Mateus. Boa parte das pessoas que visitam ou que visitaram aquilo ali são estrangeiras, no mínimo de São Paulo. Poucos paraibanos conhecem aquilo ali. Bom, inclusive porque a diária é meio salgadinha também, né? Quem chega e vê aquilo ali, ele sai abismado. Faz o quê? Dos dias 8 a 14 de setembro agora, a Rosilene, o prefeito Luiz também, o vice-prefeito também estiveram lá. A gente fez um evento no Pai Mateus, um evento internacional de biogeografia. Tinha mexicano, argentino, espanhol, gente de São Paulo, de vários lugares. Eles ficam boquiabertos com aquilo ali. E na medida que eles ficam boquiabertos, porque a outra imagem que se passa deles da Caatinga é de uma Caatinga bonita, é de uma Caatinga com potencial, porque está preservada. A partir daí a gente pode fazer com que esse cenário, ele gere lucro, ele gere emprego, ele gere melhoria da qualidade de vida. Porque tal como foi muito bem falado, meio ambiente é muito mais além do que plantinha, do que bichinho. É o social, é o cultural, ou seja, é uma penca de coisas na realidade. Eu acho que uma das formas, uma das alternativas para uma região como essa é ecoturismo. Aí de repente o teu lado preconceituoso diria assim: mas quem é que vai pagar para ver pedra? Pior que paga. Pior não, né? Melhor que paga. E paga caro. Isso pode ser traduzido em benefício. Isso pode ser traduzido em benefício. Uma das imagens, talvez a imagem mais famosa da Paraíba, não só no Brasil, mas como também no mundo, é na Caatinga. Se você pega, por exemplo, um daqueles encartes da Bancorbras, né? Com turismo e tal. Ou você pega um avião da TAM, pode estar certo. Se aparecer Paraíba no meio, vão aparecer duas coisinhas. Quais são essas duas coisas? A praia e o capacete, a pedra do capacete. Ou seja, essa região, ela já é conhecida no mundo inteiro. A paisagem que tem aqui no Cariri, né, parte dela pelo menos, já é conhecida nos 4 cantos do Brasil. As pessoas pagam então para vir para cá.
Se uma área dessas, por exemplo, dessa área dos lajedos, não só do Pai Mateus, que eu já disse, o Pai Mateus é um dos lajedos. Se essa área de lajedos existisse, por exemplo, uma região um pouco mais desenvolvida, tá? Com toda certeza, isso aí seria tratado a pão de ló e tudo isso seria traduzido em benefício para a população. Na Europa, eles têm uma riqueza muito menor do que isso, só que eles sabem investir e fazem com que uma coisinha de nada se transforme em benefício para uma população gigantesca. E não são cidades grandes, são cidades pequenas. São cidades pequenas. Porque eles atrelam, por exemplo, a chegada do turista a ver aquela paisagem, mas do lado você tem o quê? Você tem uma culinária regional. Ninguém sai de Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, para comer hambúrguer. O cara quer comer uma coisa diferente. Ele quer provar. Porque todo turista, em princípio, turista é besta, né? Ele se ilude com muita coisa. Inclusive a gente, quando vai para outros lugares, né? É uma condição de todo turista, ele é curioso. Então é o diferente da terra dele que faz com que ele volte, que faz com que ele queira ir. Se fosse para ver coisa igual, ele não saía da terra dele. A gente tem que saber traduzir isso em benefício. O cinema. Cabaceiras é conhecido nos 4 cantos do mundo também pelo cinema. Eu vejo alguns benefícios do cinema aqui. Eu vejo alguns benefícios, mas pode ter muito mais. Por exemplo, vocês já imaginaram, né, se atrelado a festa do Bode Rei ou do São João, não sei, em algum outro momento, tivesse uma mostra de cinema aqui, filmes que foram feitos aqui, aí faria o quê? Chamaria, por exemplo, um ator que participou desses filmes aí, uma noite de autógrafo. Gente, isso aqui é bombar de gente. Mais gente conhecendo, mais gente gastando, mais benefício para todo mundo. Paraty, vocês sabem onde é Paraty, né? Paraty é um lugarzinho perdido, lá nas Brenhas do Rio de Janeiro. Aí começou todo um movimento cultural, de uma feira de livros. A partir desse momento, Paraty virou point do turismo internacional. E as pessoas vão para lá para quê? Eles querem ver a calma, aqueles casarões antigos, eles querem ver aquele mar bem calminho. E aí você dá uma injeçãozinha de cultura e tome, né? Um pouquinho de história, resgata a história, aí você atrela o ambiental ao econômico, ao social, e as pessoas conseguem viver melhor. E elas não são obrigadas a ter que sair de Paraty para poder sobreviver de forma digna, como muitos de nós tivemos que sair daqui. Bom, eu disse que eu sou de São Domingos, né? Pois é, mas eu só morei 5 anos em São Domingos. Porque com 5 anos, eu tenho 50, em 1970 foi uma seca braba. A seca fez com que a falta de emprego ficasse pior ainda, porque o pessoal não podia plantar, simplesmente porque não chovia. Então o que é que boa parte da minha família fez? Migrou. Muitos do Rio, outros em São Paulo, né? Talvez alguns de vocês... Aliás, eu acredito que todo mundo aqui tem parente que mora fora. Fora do Nordeste, inclusive. E por quê? Por falta de emprego. Ao mesmo tempo, aquela cena que eu mostrei do cara fabricando carvão, ele está tentando sobreviver. Como ele não conseguiu migrar, ele permaneceu, mas não tem de onde tirar para poder manter a família. Então o que é que ele vai fazer? Se tiver ali uma capoeirinha com um pouquinho de mato, ele vai transformar aquilo ali em carvão e lenha. Não é maldade, é sobrevivência. É basicamente isso. Então a gente tem que oferecer algumas possibilidades para que esse quadro ele seja revertido, né? Pode passar, por favor. Bom, tá aqui é um quadro geral. A gente faz levantamento de vegetação, e eu já disse, um desses levantamentos foi na Salambaia, né? É uma técnica que a gente utiliza, não é necessário detalhar aqui. Esse total de espécies arbustivas e arbóreas já está desatualizado, a gente conseguiu identificar 86 espécies. Gente, para vocês terem ideia, do ponto de vista da ciência, 86 espécies arbustivas e arbóreas na Caatinga é um número gigantesco, é um número muito grande. E uma das coisas que muito chamou a atenção, somente desse número aqui, 17 espécies eram típicas da Caatinga. O restante era de vários outros biomas que constam na literatura que não são da Caatinga. Legal. Muitas espécies da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica. Bom, mas como é que pode ter espécies da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica aqui no lugar que menos chove no Brasil? Pode passar, por favor. É isso. O lajedo, que para muita gente seria um empecilho, né, porque não dá para plantar, mal dá para criar, é um local, por exemplo, que quando chove, ele é um captador de água. Como é compacto, a água desce, se infiltra aqui. Então aqui no entorno do lajedo você tem uma umidade muito maior do que você encontra fora do lajedo.
Isso permite, então, com que você tenha aqui espécies que são muito exigentes em água. Tá? Ou seja, isso é de uma importância gigantesca. Né? Porque são áreas de refúgio de animais, são áreas de refúgio de plantas, são áreas que, se souber fazer, são áreas de captação de água que pode servir à própria população. Minha mãe lavou roupa num tanque de pedra. Muitos de vocês sabem o que é isso, né? Quando é que elas faziam isso, principalmente? Quando o rio Itaperuá, o rio Paraíba, estava cheio da água turva, então literalmente subia a serra, ia para um lajedo, estava lá o tanque. Esse tanque dura quanto tempo? Depende do tamanho. Tem alguns que, por exemplo, 4, 5 anos de seca, para eles não é nada. Ali mesmo, nessa área ali do Pai Mateus da Salambaia, tem tanques que contêm água. Contém água. E dentro desses tanques, além de tudo, tem fósseis. Essa região aqui é riquíssima em fósseis. E, bom, bacana, mas para que serve esse fóssil? Como é que ele pode ser traduzido em algum benefício para a população? Eu repito, isso pode trazer turista para cá para ver fósseis, para ver os locais dos fósseis. Na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas vão para o meio do mato fazer, sabe o quê? Observar pássaros. E é um hobby caro. É um hobby muito caro. Enquanto o turista está lá se deleitando, vendo passarinho, vendo os fósseis, existe um gasto. Ele gasta, ele tem que comer, ele tem que dormir. Então imagina, por exemplo, o que ficaria de retorno para uma cidade como Cabaceiras, criando uma estrutura minimamente razoável e divulgando, é óbvio, né? Para trazer esse povo para cá. Aí você começa a perceber, por exemplo, que a questão ambiental, ela extrapola a questão do bichinho, da plantinha, e passa a entrar numa matriz econômica e consequentemente também numa matriz o quê? Numa matriz social. Isso a gente tem que perceber. A gente tem aqui um patrimônio que a gente pouco conhece. E a gente tem que transformar esse patrimônio em benefícios para a população. Pode passar, por favor. Pronto, está aqui, ó. Isso aqui é bem pertinho. Isso é uma folha fossilizada. Isso é ali em Boa Vista. Mas essa região é riquíssima. Fóssil, tem madeira fossilizada. Tem várias empresas que exploram esse minério aqui, que é a bentonita. Tá? A Paraíba é o maior produtor nacional e um dos maiores produtores do mundo. A gente tem que fazer com que essas empresas que exploram esse mineral aí, elas sejam parceiras. Não é impedir a exploração, não. Eu sou contra isso, inclusive, porque gera emprego. Mas é fazer com que essas empresas, elas deem um retorno maior aos municípios. Que retorno? Por exemplo, algum benefício social que essas empresas possam trazer para cá. Porque são empresas que estão lidando com coisa que existe pouco mundo. Então, é um ponto estratégico na realidade. Vocês já imaginaram, por exemplo, se essas empresas, através de um acordo, parceria, eu estou falando de parceria, né? A gente criasse aqui, por exemplo, um museu com esses fósseis. Cabaceiras, inclusive, deixaria de ser visitada uma vez ou outra, por exemplo, na festa do Bode Rei, para ser visitada quando? Sempre. E essas pessoas, eu repito, elas gastam. Isso seria uma fonte de renda permanente. Não só para Cabaceiras, mas para São João do Cariri e também para Boa Vista. Porque a APA, ela está inserida nesses 3 municípios. Então, nós temos algumas questões aqui extremamente estratégicas que, se a gente se unir, canalizar isso, traz uns benefícios fantásticos, na realidade. Agora, tem que se unir. Né? Tem que se unir. E quando eu falo união, é união com proprietários de terra, é união com políticos, é união com empresários. Tá? Porque dá para fazer sim. A gente tem um patrimônio que é fantástico. Bom, aqui é parte do grupo, né? São professores, são alunos de graduação, de mestrado, de doutorado. Eu criei junto ao CNPq um grupo de estudos, chama GESA, né? Grupo de Estudos do Semiárido, tá? E assim, quando a gente vem é em bando, né? É igual a Ribação, né? Porque é muito trabalho, a gente precisa de muitas mãos e, consequentemente, a gente precisa de muita ajuda do prefeito também, de Rosilene, para poder dar de comer esse povo, que estudante come, que só a gota, né? E dormir também, para que no outro dia a gente possa ficar no meio do mato,
E o povo passa, por exemplo, às vezes a gente está dentro do mato, aí passa alguém, aí eu fico pensando, esse cara deve estar pensando assim, esse bando de doido, está tudo medindo pau, né? Porque basicamente é isso que o povo pensa mesmo, mas cada doido com sua mania, né? E é através desse grupo, desse trabalho coletivo, que a gente tem conseguido levantar algumas coisas que são muito importantes para cá. Não só para a academia, não só para a universidade, não só para a ciência, mas para os municípios também. E eu repito mais uma vez, repito sempre, imensamente agradecido por tanto o Roseli como pelo prefeito terem a sensibilidade de perceber isso não como um gasto, porque é gasto, não como um gasto desnecessário, mas pelo contrário, como um gasto estratégico, para poder trazer resultado para cá. Isso pode se reverter em benefício para todo mundo. Eu convido inclusive a todos, o Rubens, que é o botânico que anda com a gente, ele criou um Flickr, né, essas coisinhas novas dessas tecnologias aí que a meninada mais nova, com menos de 20, conhece muito mais do que eu. Vão aqui nesse Flickr, tá? Tem mais de 1000 fotos. Todas elas são de plantas daqui do Cariri. É cada planta, e além de tudo, o Rubens ele é um excelente fotógrafo, é cada planta fantástica. Eu lembro, por exemplo, uma vez que a gente mostrou um pouco para a Rosilene e ela ficou de queixo caído, né? Com a beleza, né? E aí você diria, mas é só planta, é só flor. Não, gente, não é só planta, não é só flor. Vamos enxergar mais amplo? É planta, é flor que atrai gente, que gasta, que traz benefício. Então a gente tem que estar atento para isso na realidade. Tá? Eu fiz pós-doutorado da Espanha. Gente, alguns lugares lá tem uma árvore que é muito antiga, eles chamam lá de acebute. A árvore ela é literalmente tratada a pão de ló. Puseram uma cerca e parece uma romaria. Todo dia tem gente lá querendo ver a árvore. E o que é que essa árvore tem de especial? Ela é enorme. Sim, é um pé de pau, mas é enorme. E enquanto o povo vai lá para ver esse pé de pau, eles estão comprando, eles estão comendo, eles estão gastando. Isso está sendo traduzido em benefício social. Pode passar. Bom, volta só mais um pouquinho, por favor, só mais um. Pronto. Isso aqui é exatamente aqui no Lajedo do Pai Mateus. Tá? Vai, por favor. Saca de lã, que outra coisa é internacionalmente conhecida. Né? Os gringos eles ficaram doidos quando foram para aí. Né? Outra coisa importantíssima também, que a gente dá pouco valor: pinturas rupestres. O Cariri tem uma das maiores concentrações de pinturas rupestres do mundo. Gente, eu nunca vi um sol tão vermelho na minha vida como esse aqui. Não existe aqui no Brasil um sol com esse vermelhão, ou uma lua tão bonita. As pessoas vão para aí, elas querem ver, elas tiram foto, elas querem voltar. Né? Aqui tem vários locais, pegando aquela história que o padre falou, por exemplo, pedra pintada. Tem vários lugares aqui com o nome de pedra pintada. E o que é a pedra pintada? A pedra pintada ela foi pintada por índios. São inscrições rupestres. Isso tem um valor científico enorme, mas eu repito, não é só o valor científico, isso pode ser traduzido em benefício. Tá? Ou seja, o que eu queria com essa síntese mostrar para vocês é exatamente o quê? A região, incluindo Cabaceiras, tem uma série de problemas ambientais, entre outras coisas. Mas também tem uma série de possibilidades. Eu prefiro que a gente veja, não esquecendo de ver o problema, mas se concentrando na possibilidade. Porque quando você deixa de ver o problema como algo insolucionável, você se firma na questão da possibilidade, você acaba fazendo com que aquelas dificuldades elas sejam ultrapassadas para uma coisa positiva, que todo mundo pode tirar proveito. Agora, quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Agora, repito, pressuponho união. Pressuponho união. Né? Sociedade civil, né? Políticos, empresários, donos de terra. Parece um sonho. Por exemplo, para mim hoje eu diria, não, esse negócio de criar um museu aqui no Cariri, sei lá, entre os 3 municípios, para um não ficar brigando com o outro, né? São João do Cariri, Boa Vista e Cabaceiras, pode parecer uma coisa distante. Mas se a gente começa a pensar nisso como possibilidade, essa distância vai diminuindo. Agora eu estou falando só de uma possibilidade, existem várias outras, né? E para fechar, que eu falo demais, é coisa de professor, né? Tem um menino aí que veio, acho, de Buqueirão, grafite e coisa e tal. Vocês já imaginaram, por exemplo, né, como foi feito em São Raimundo Nonato, através do Parque Nacional da Serra da Capivara, com aquelas inscrições rupestres que tem lá? Vocês já imaginaram, por exemplo, se aqui fosse criada, por exemplo, fossem vendidas camisetas com símbolos aqui do Cariri?
Isso ia vender que nem não sei o quê. Ia trazer benefício para a população. Vocês já pensaram, por exemplo, se as moças, as mulheres que lidam com renda, com bordado, com isso, com aquilo outro, criassem, por exemplo, com retalho, criassem um tipo de técnica que demonstrasse o que a região tem, por exemplo, uma renda onde um dos desenhos fosse a pedra do capacete, fosse a saca de lã, uma planta típica daqui da Caatinga, e se ia vender a dar em doido. Alguém já viu aqui, por exemplo, as cerâmicas lá do Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato? É prato rústico, é prato, copo e é caro, bem rústico. Hoje já há alguns anos está nas melhores lojas do Brasil. E o que é que tem de diferente nesse prato? Ele é até meio rústico. Ele tem os desenhos da Serra da Capivara. Ele tem os desenhos. Isso vende muito. Isso é revertido em quê? Existe uma associação na Serra da Capivara. Esse dinheiro é revertido para a associação e garante a sobrevivência e a boa sobrevivência de uma série de pessoas, de uma série de famílias, de crianças, de adultos. Né? Já imaginaram isso? Agora teria que ser um produto diferenciado. Vender, entre aspas, uma das coisas que o município, que a região tem de melhor. Que é o quê? Que é a própria região. Isso que nos torna diferentes. Isso que faz com que essas pedras, que muitas vezes, algumas vezes, pelo menos, nós desprezemos, elas possam ser consideradas uma estratégia para poder ser traduzida em benefício para todo mundo. Para fazer com que, por exemplo, pensando em termos de estudante, que os estudantes comecem a perceber que isso aqui tem seca, mas a seca necessariamente não é uma coisa ruim. Depende de como você enxerga. Se você enxergar a seca como problema, sempre vai ser um problema. Mas se você enxerga a seca como uma possibilidade para uma série de coisas, aí a perspectiva muda, tá? E na realidade é isso que a gente tenta fazer. Falou-se aqui e eu concordo, né, da dificuldade muitas vezes que a universidade tem de sair dos 4 cantos, das 4 paredes e levar o seu conhecimento para fora, né? É um desafio, tá? Mas é um desafio que a gente, principalmente quem tem relações com o local de onde veio, é um desafio que a gente tem que encarar e para poder fazer com que a qualidade de vida das pessoas melhore. No final das contas, quando a gente fala de questão ambiental, de meio ambiente, a gente está falando de qualidade de vida. E qualidade de vida envolve um monte de coisas, né? Inclusive criar emprego. Mas para criar emprego a gente tem que criar possibilidades. Dinheiro é consequência, a gente corre atrás. Parceiros como o Sebrae, né? Como parece que estão tentando revitalizar agora o Pacto Novo Cariri, governo do estado, governo federal, ONGs, a escola, gente, o que é o IABS? É uma ONG. E quem trabalha aqui, e pelo que eu ouvi falar, existia uma escola antes e depois desse contato com o IABS. Ou seja, isso, uma gotinha d'água no oceano, mas já faz uma diferença muito grande. Então, se a gente se mobiliza, mas principalmente se a gente acredita que pode mudar, eu acredito que as coisas mudem. É isso, obrigado pela atenção.